Olá, eu sou Cris Buarque, sou diretora científica da Comunidade Brasileira de Naturopatia. É um prazer estar aqui com você hoje falando a respeito de pensamento crítico. Pensamento crítico no meio acadêmico, ele está relacionado à capacidade de argumentação. Crítico, pensamento crítico, vem do grego críticos, que está relacionado à capacidade, à condição de discernir, de discernimento. Então, o pensamento crítico não é exatamente uma estrutura negativa. Você pode estabelecer um pensamento crítico a respeito de um determinado assunto, a respeito de uma determinada área. Então, você teria condições de separar, analisar, teria condições de imparcialidade, teria condições de exercitar o pensar dentro de uma estrutura superior da lógica. Hoje nós vemos que o pensamento crítico, ele está muitas vezes dissociado dos saberes. E na verdade ele deveria ser uma estrutura presente em todos os saberes, em todos os cursos, sejam eles de formação acadêmica, sejam cursos livres, porque eles levam ao exercício do pensar desvinculado da reprodução de pensamentos equivocados, perpetuados, muitas vezes de forma sem a presença da lógica e ainda a condição de reprodutibilidade de pensamentos já muito ultrapassados. Nós aqui falamos sempre dentro do âmbito da naturopatia, que é o nosso espaço. Mas o pensamento crítico equivocado, ele existe em todas as áreas profissionais. E nos profissionais da saúde, o que nós vemos normalmente é que o pensamento crítico, ele está relacionado muitas vezes com um pouco de arrogância, com um pouco de prepotência. E a estrutura dele não tem nada a ver com isto, não tem nada a ver com, na minha opinião, eu acho que dois pontinhos. Não. Pensamento crítico, ele parte de uma base de condição de argumentação. Dessa forma, você tem que ter um conhecimento, um mínimo de estrutura para estabelecer aquele pensamento crítico a respeito de uma situação, né? Então, se a gente pensar no âmbito da naturopatia, por exemplo, o pensamento crítico, ele vai se expandir através de uma articulação muito presente no âmbito socioambiental. O profissional, quando ele começa a se desenvolver para além das quatro paredes onde exerce a sua principal atividade, atuação. Quando eu falo sobre socioambiental, também quero dizer que é além das árvores, além de alimentos orgânicos, além de carinhos aos pets, além de flexibilidade postural dentro do yoga. Quer dizer, é além desse universo de um quadrado limitado onde você se coloca profissionalmente numa estrutura pré-formatada. Nenhuma profissão, nenhuma lógica, né, acadêmica, ela vai se desenvolver dentro de uma estrutura. Por exemplo, eu vou fazer uma ponte com sentido mais prático. O arquiteto, ele desenvolve toda a sua estrutura e condições de trabalho, crescimento e desenvolvimento para além de cálculos, para além das réguas, se é que elas ainda são utilizadas, vamos dizer assim. Muito além desse universo. Então ele vai para a cultura, para a história, para a urbanização, para todo um universo que possa fazer com que ele estruture o pensamento crítico. Então, hoje nós temos uma questão muito séria com relação à comunicação, com relação à linguagem praticada, principalmente nesse contexto aqui que eu estou usando com você, o contexto tecnológico. Então, nós vamos conversar sobre isto a respeito de parte de gramática, por exemplo. Então, eu vou articular argumentos em torno de usar o mais, quando você queria usar o mas, no sentido de porém.
e tantas outras questões que não são críticas, são uma forma de exercer a argumentação através de uma mente superior lógica. Isso parece muito complicado? Não. Você vai ter que exercer essa lógica também, esse pensamento crítico em consulta, em aula, em todos os momentos de exercício da sua profissão. Vale a pena começar a estruturar melhor isso e entender exatamente o contexto que significa toda essa comunicação via internet. Vai buscar o que significa a palavra internet, a etimologia da palavra e todos os aspectos que estão envolvidos no processo de comunicação. Sabendo disso, observa tudo aquilo que você tem comunicado, relê, reveja e veja onde você está com relação à capacidade de argumentação.